Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo onde vamos falar sobre Black Clover, episódio de número 63, o episódio polêmico? Talvez sim, talvez não, alvo de amor e ódio? Bom, vamos falar sobre isso porque não é possível que a Pierrot não tenha melhorado nada nesses últimos 10 anos. Então vamos falar sobre esse episódio porque foi bem polêmico, eu acho que muita gente reclamou. Mas foi um episódio de destaque, tanto que Black Clover, acho que no período da manhã, ou pelo menos quando eu vi, ele tava nos Trending Topics do Twitter em primeiro lugar. E isso é algo bem grande pra ficar em primeiro lugar. Pelo menos deve ter ficado mais de 1 hora, ou no máximo 3 horas. Mas é verdade, ficou nos Trending Topics, tá aí o print na tela pra você ver. Então vamos falar sobre esse episódio, mas antes, se você é novo, seja muito bem-vindo. Sua inscrição é muito importante, então aperta aí o botãozinho inscrever-se que tá aí embaixo, conta com a sua inscrição, compartilhe o vídeo, dê like, porque ajuda a beça. Se você compartilhar o vídeo com um amigo, com uma amiga, que seja pro WhatsApp, Instagram ou qualquer rede social, ajuda. E também, se você quiser comentar aí pra gente conversar sobre o episódio, pode comentar à vontade se você gostou ou se você não gostou. E o mais importante, vamos logo falar do episódio de número 63 de Black Clover. Esse episódio, pra mim foi um dos mais esperados, porque eu não consegui me aguentar. E logo quando acabou um dos arcos lá do Asta derrotando aqueles caras lá do Sol da Meia-Noite, aquele Byakuya, aquele clã lá, quando o Asta derrotou já aquilo, eu fui pro mangá, eu não me aguentei. E depois eu fui lendo com calma e devo dizer, o mangá é muito melhor, mas eu tava esperando, quando eu vi que o Asta ia ter a transformação dele, foi um momento muito da hora quando eu li isso no mangá. Então é um episódio que eu tava esperando a beça. E devo dizer que, a Pierrot parece que não evoluiu nada. Sim, parece, semana passada eu fiz um vídeo de Hero Mask, que foi um anime que, digamos que é médio, dá pra dizer que até é bom. Mas o incrível é que aquele anime não dava pra acreditar que foi um anime da Pierrot, porque a qualidade era boa até. Você via as lutas, eram lutas, digamos que muito reais. E eu acho que isso favoreceu a animação ficar boa. Só que, você vê esse episódio de Black Clover, parece que a Pierrot não evoluiu nada nos últimos 10 anos. Por que eu digo isso, 10 anos, e ressaltei isso bem? Porque se você lembrar da luta de Naruto Shippuden, Naruto vs Pain, a luta dá pra dizer que foi uma cópia. Isso mesmo. Parece que essa luta de Black Clover foi o Asta lá lutando com aquele cara, mesma coisa que foi o Naruto descontrolado no modo Kyuubi, no modo Kurama, lutando contra o Pain, porque a animação parecia muito igual e parece que o estúdio não mostrou uma evolução. Ficou numa animação que eu não sei bem o termo técnico que se diz, mas parece que as cenas eram deformadas no decorrer dos personagens lutando. Os efeitos especiais só era meio que aqueles tiros, bombas, que eu nem vou usar um outro termo, era mais ataques, as bijudamas de magia de Black Clover. Era isso, porque foi uma animação deformada, só que eles tentaram fazer de uma forma... Eu nem posso falar bem animada, coreografada, porque nem parece que isso tentou ser. Mas foi uma animação deformada, eu acho que é o melhor termo para se dizer. Parece que foi o Naruto vs Pain 2.0, só que de magia. Então, parece que o estúdio não evoluiu nada. E é bem estranho, porque é um estúdio que tem essa fama já pela qualidade das lutas. Só que, como eu falei, cenas de lutas bem corpo a corpo, 1 versus 1, reais, como teve no Hero Mask, eles até fazem bem. Só que cenas já mais bem trabalhadas, parece que eles não conseguem fazer em animes que o foco é questões de magias ou de outros universos, como podemos dizer que é Naruto e o próprio Black Clover. Mas, eu diria que eu acho que é muito do estúdio. Como eu falei, se fosse um outro estúdio, é claro que a animação teria ficado provavelmente melhor. Se fosse uma One Pictures, talvez ainda, nem dá pra dar tanta certeza. É melhor falar nesse caso da Madhouse. Ficaria uma animação linda, ficaria incrível, sério. E daí, não tinha o que falar, você só ia elogiar. Mas como foi a Pierrot, tem isso. Só que eles podiam ter pego, na minha opinião, um pouco de como eles fizeram Hero Mask e um pouco da luta, por incrível que pareça, de Naruto vs Sasuke.
tudo bem, ia ter um pouco de erros, ia ficar um pouco bem memeal, ficaria. Só que ficaria melhor do que isso, que foi uma animação bem deformada. Eu acho que a cena em si, eles poderiam ter feito uma coisa mais original, então, do que o mangá. Porque se fosse uma luta mais original, mas que ficasse boa, não teria problema se não fosse tão fielmente como foi a cena no mangá. Mas isso é só minha opinião. Eu diria, no caso, que fosse uma luta mais corpo a corpo, tipo de Hero Mask, que é o que eu tanto tô falando. Só que com a pegada um pouco de Naruto vs Sasuke. Eu acho que a animação teria ficado boa. Então eu acho que faltou um pouco de originalidade aí da produção. Mas fazer o quê? É a Pierrot, não dá, tipo, pra falar, porque a gente já tava desconfiado que isso ia acontecer. E sim, dá pra entender, tipo, porque é um episódio, eu acho que é o mais esperado de Black Clover, porque é o episódio que o protagonista tá se transformando. E é algo que vai mudar completamente, tipo, um pouco do rumo da história, porque é um poder novo, ele vai ter um novo meio de uma nova habilidade, ele vai poder usar isso em combates futuros, então é algo legal. E tipo, quando foi anunciado esse arco, essa temporada nova, e mostraram uma imagem do Asta nessa transformação, quem não leu o mangá, quem leu o mangá, tava esperando. E tipo, eles vêm com um episódio assim, é um episódio que eu acho que os fãs estão decepcionados, e não dá pra culpar eles. Só que também, tipo, você não pode culpar também o episódio que foi uma porcaria. Não dá pra falar isso porque foi um episódio bom. Eu não sou tão fã de Black Clover, mas posso falar que eu gostei do episódio por mais que a animação tenha sido um pouco ruim. Devo dizer que decepciona, mas a questão em si da história, se você se concentrar na história do episódio, foi boa. Porque eles souberam apresentar porque o Asta se transformou e ainda mostraram alguns objetivos e alguns personagens, que é o que eu vou falar daqui a pouco no vídeo. Então, eles tiveram, tipo, a metade do episódio, ou você vê e gosta, ou você vai passar raiva. Porque foi mais de 10 minutos de luta, e eu acho que não vale a pena você só olhar o lado negativo da coisa. Eu acho que vale a pena você pelo menos ver o lado bom da coisa, que pelo menos teve a transformação, teve adaptado em anime, pelo menos teve. E devo dizer, a trilha sonora desse episódio foi boa, por incrível que pareça. Mas eu acho que era isso que dava pra falar mais da questão, assim, da animação. Eu não usei muito, não fui bem técnico, bem crítico, porque eu só citei a minha opinião. Eu acho que foi aquele episódio que muita gente vai amar, muita gente vai odiar. Tipo, eles foram mais de adaptar o mangá do que colocar uma originalidade. Eles poderiam ter feito melhor, sim. Por mais que seja Pierrot, eles podem fazer algo bem trabalhado. Mas eu acho que era isso que tinha pra falar dessa parte. Agora vamos falar mais do episódio em si, como foi. O episódio em si, como foi 10 minutos de luta, tipo, não foi um episódio importante. Só foi um episódio que todo mundo tava esperando pra ver ele se transformar no Capiroto. Então, eu posso falar que foi aquele episódio que foi bem, quase, bem leve. E só teve algumas informações. Foi legal ver a forma como o Asta conseguiu controlar o demônio da espada. Isso é algo muito legal. Por quê? Por mais que Black Clover seja um anime shounen clichê, como todos os shounens têm seus clichês, colocaram um protagonista que consegue controlar o espírito o demônio dele. Porque o anime que a gente já falou no vídeo que eu falei, Naruto. Naruto demorou a beça pra conseguir controlar a Kurama, pra você ter ideia. O Naruto, tipo, se descontrolava sempre. E Black Clover, tipo, já foi um pouco de originalidade nisso. Eu acho que você tem que prestar atenção nisso. O protagonista conseguiu lutar contra aquele demônio lá, aquele espírito que tá naquela espada com ele. E ele conseguiu controlar o poder daquela espada. Tipo, é uma coisa legal, porque normalmente em anime shounen, o protagonista perde o controle, vira o Capiroto, ataca todo mundo. E não, nesse o Asta conseguiu controlar. E isso foi legal. Tipo, você não vê em anime shounen quase toda a primeira transformação o protagonista conseguir controlar. E nesse ele conseguiu. É algo de destaque, é algo legal, é algo que quebra um pouco daquele clichê que o protagonista não consegue controlar de primeira. Então eu acho que é algo que fica bem legal isso e que é interessante. Você gosta de ver um pouco umas coisas diferentes. Então daí foi mostrado um pouco da explicação do Asta. Ele tipo consegue ser o único que consegue usar aquela espada, consegue ter aquele poder. Por quê? Porque ele não tem magia alguma, isso mesmo. As pessoas que tocam naquela espada têm as magias drenadas pelo espírito lá, por aquele demônio. E como o Asta não tem magia alguma, é o que o torna nada. O que o torna especial, que foi o que a bruxa falou. Porque assim, aquele demônio, pelo jeito, tenta drenar, entrar no corpo dele, algo assim parecido.
E daí fica uma explicação bem detalhada e bem feita como foi o episódio, porque daí aquele demônio tá tentando pegar o corpo dele, só que o Asta tem força de vontade e consegue vencer o demônio, digamos. Então ficando 50-50. Metade do corpo ele consegue controlar, só que metade o demônio ainda tá controlando. Tanto que a cena mostra o olho vermelho, o olho verde, e eu acho que ficou legal isso. Porque mostrou a explicação do porquê o Asta consegue controlar aquele poder, e eu acho que ficou bem feito isso. Porque não é a primeira vez que o Asta tá usando aquele poder, ele já tá usando várias vezes, como foi mostrado nesse episódio. A diferença é que ele tinha meio que uma saída, ele usava e saía, usava e saía. E já nesse, digamos que ele tava sem a saída, ele não consegue, digamos que sair do modo demônio dele. Porque a bruxa tinha feito algo, uma magia. Foi mais ou menos isso. Eu acho que tá meio confuso, mas se você viu o episódio, você entendeu bem. Então daí, digamos que o Asta apelou pra caramba, a luta foi legal. Parecia que em alguns momentos ele não tava, tipo, consciente, o demônio que tava controlando ele. E em alguns momentos parecia que era ele mesmo. Tanto que no final da luta mostrou que ele tava consciente, ele tava bem. Foi legal de ver porque a Noelle e aquele sensei dele viram, e porque eles viram, tipo, não era poder mágico, mas ele colocava um ar, tipo, de um ar forte. É bem difícil de explicar porque tá me fugindo a palavra. Só que ele exalava, digamos que meio que um medo, um temor, um poder que não é mágico, mas é um poder que você respeita e que você fica quieto porque é bem forte. Eu não lembrei o termo que eu queria falar, mas ele mostrava que ele estava bem poderoso. E daí, no caso, a gente viu a luta, você viu no que deu, ele conseguiu derrotar aquele cara. E por incrível que pareça, teve uma cena favorita da luta que eu achei, aquela estrela negra cadente, como a Noelle chamou. Eu acho que foi a melhor cena da luta, foi uma cena bonita, por incrível que pareça, eu acho que ficou uma cena até, digamos que bem animada, a Pierrot fez bem. Então foi a minha cena favorita do episódio, eu acho que da luta, que ficou muito legal aquela cena dele lutando. Falando desse modo full capiroto do Asta, eu acho que tá incompleto. Tá tipo aquele instinto superior do Goku, só que incompleto ainda, nos 50%. Porque se fosse completo, ele tava com as duas asinhas, né? E ele só tá com uma asa. Então eu acredito que o outro modo, a outra asa que ele vai ganhar, as duas, talvez seja quando ele conseguir usar as duas espadas, daí nesse modo, daí ele deve ganhar outra asa. Mas isso é só uma dedução minha, tipo, não dá pra saber ao certo se vai ser isso. Só que eles não iam fazer, tipo, o protagonista ter um modo completo já e daí ficar com duas asas. Então eles devem ter feito o primeiro modo, que ele fica com a asinha, e depois deve ter um modo mais completo ainda, mais apelão, que daí ele quase transformado por completo em demônio, que daí ele tem as duas asas e usa as duas espadas, provavelmente. Então eu acho que é isso, é só a minha opinião sobre o modo dele. Então eu acho que ainda não tá naquele modo full, tipo, apelão. Mas foi isso, mais do Asta do episódio. E agora vamos falar daquela bruxa, porque ela é uma bruxa bem filha da mãe. Só que quem já viu os episódios anteriores já desconfiava que ela tinha interesse no Asta. Porque ela não vai conseguir usar aquela espada anti-magia, porque ela tem magia. A magia dela é de sangue, eu acho que isso ficou bem da hora. E daí ela fez o quê? Ela vai tentar controlar o Asta, porque assim daí ela tem a posse da espada. E como ela vai controlar? Ela vai usando a magia de sangue, ela usou uma magia de marionete. E por incrível que pareça, ela controlou de tal forma o Asta que ele, tipo, tá inconsciente e o demônio que tá controlando o corpo dele. E tipo, ela falou que ele pode atacar o quanto quiser, que ela, digamos que vai domar ele. Então, tipo, ficou muito legal, porque daí acabou nisso. O próximo episódio a gente não sabe, porque daí ele ficou inconsciente. E isso podemos dizer que é um pouco clichê dos animes, né? O protagonista perde o controle do poder dele. Mas ficou, eu acho que legal, porque o próximo episódio deve ter um meio. Algum personagem vai usar uma magia nova, vai ter uma magia mais poderosa, talvez. Como mostrou na prévia, acho que é Zero. Eu não lembro o nome do sensei do Asta, mas ele falou, tipo, Vanessa, que magia é essa? Então, já sabemos que é a Vanessa que vai conseguir salvar todo mundo ali. Vamos esperar o próximo episódio pra ver. Mas esse episódio foi legal, eu acho que foi um episódio aceitável, bom. Só que a animação poderia ter sido melhor e foi isso que causou muito desgosto dos fãs. Mas quero saber sua opinião. Me diga nos comentários aí se você gostou, se você não gostou. Se você acha o episódio, pelo menos médio, por mais que a animação não tenha sido boa. Também, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí que vai estar ajudando bastante o canal a crescer. Dizem que você pode ficar mais bonito, talvez se você se inscrever. Então, inscreva-se e experimente, vai que você fica mais bonito.
Então, compartilhe o vídeo se você gostou, dê like e muito obrigado por você ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo.